tristeza, ou medo, desilusão, porque todas essas coisas vão passar. Estamos vivenciando, Senhor, nos últimos dias, estamos vivenciando nos últimos tempos. Tudo nos mostra que Cristo está às portas. Ah, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos dá, ó Deus, firmeza, nos dá, ó Deus, convicção, sustenta-nos em tuas mãos. Deus, que cada um que está aqui, Senhor, possa olhar somente para ti e não desviar o seu olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque os encantos do mundo certamente têm ofuscado a visão de muitos. Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, aviva, Senhor, em nome de Jesus, cada vez mais. Levanta, Senhor, levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo para buscar aquele, Senhor, que há de se salvar nessa última geração. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amados, desejo iniciar nesta noite com uma simples pergunta. E a pergunta é esta: em quem ou em que está a sua esperança? Bem certo que a esperança de muitos está na condição financeira a qual possui, está na condição em que ela se encontra atualmente, ou quem sabe está na sua força, na sua intelectualidade, na sua família, em um amigo, na sua saúde, no seu vigor, não sei. Mas a esperança da igreja, ela está em uma promessa. A nossa esperança está em uma promessa. E esta promessa não foi um homem comum que nos prometeu, mas foi o próprio Deus que nos prometeu através de Jesus Cristo, que Ele iria voltar para buscar a sua igreja. E o apóstolo Pedro, quando escreve esta segunda epístola, quando ele escreve esta segunda carta, no capítulo de número 3, no primeiro verso, no primeiro versículo, ele está dizendo que ele está escrevendo para que o nosso ânimo venha se fortalecer, para que o nosso ânimo não venha de forma alguma se perder, mas que nós venhamos ter a convicção e a certeza de todas as promessas de Deus. Pois como está escrito no livro de Números, lá no Velho Testamento, a palavra do Senhor ela já nos dizia que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Deus falou, Ele vai fazer. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Quando Deus ele cria o homem, e o homem peca contra Deus, tudo parecia perdido, sem esperança, sem jeito, sem salvação, sem solução. O que Deus ele faz? Gênesis 3,15 faz uma promessa. E essa promessa dizia que a semente da mulher viria. Quando? O tempo é dele, a hora é dele. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. O tempo não é nosso, o tempo é dele. Mas no tempo determinado, a semente da mulher iria nascer para o propósito da salvação, da remissão e da redenção dos seres humanos, de todos aqueles que crescem na promessa dele. O tempo ele vai passando. Sabe o que acontece? Muitas pessoas se desanimam, muitas pessoas se esquecem. Está demorando muito, está custando muito. Meus pais diziam isso, meus avós diziam isso. Cadê a promessa? Cadê aquilo que Deus prometeu? Será que não vai vir? Será que não vai chegar? Mas Deus levanta os seus homens. Deus levanta homens para dizer: Ele vai vir, Ele vai voltar no tempo que Deus determinou. Mas ninguém sabe o dia nem a hora. Mas Deus nos dá sinais. E a Bíblia vai dizer que nasce um chamado Enoque. E a Bíblia continua dizendo que Enoque andou com Deus. E Enoque andou com Deus até os seus 65 anos, quando gerou seu filho. E depois dos 65,
ele continuou andando com Deus. E ele viveu 300 e poucos anos. E toda a sua trajetória, ele andou com Deus. Até chegar no momento que Deus o transladou. Deus tomou para si e não se viu mais. Deus levou Enoque. Deus mostrando para a humanidade: quem anda comigo, quem está comigo, vai ficar comigo. Não fica aqui. Deus leva Enoque. Uma geração vai, outra geração vem. Uns remanescentes que se lembram de Deus e da promessa de Deus e guardam aquilo que Deus falou, e outros que já não lembram mais, que já desistiram de buscar a Deus. E a Bíblia vai falar da geração de Noé. E Deus vai olhar para a terra. Quem lembrava da promessa da semente da mulher? Quem lembrava? Noé, ele guardava a promessa. Ele esperava em Deus. E Deus o guardou de um grande acontecimento, um dilúvio que veio sobre a terra. Dilúvio esse que Jesus ele vai falar lá no Novo Testamento. E o tempo vai passando. Alguns esperando em Deus e outros não. E Deus levantando homens para dizer à humanidade que as promessas dele estão de pé e nenhuma delas se perde. Deus levantou o profeta messiânico chamado Isaías, da qual no começo do capítulo ao final ele vai dizer que Jesus ele viria, que o Filho do Homem viria, que o Salvador, o Redentor viria. E ele vai dizer: o menino se nos nasceu, e o menino nos deu. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Yeshua, ele viria. Nós não sabemos o dia, nem a hora. Eles não sabiam, mas Jesus ele veio. Ele veio num tempo bastante complicado. Um tempo em que as pessoas estavam completamente frias. Um tempo em que as pessoas não buscavam mais a Deus. No tempo de religiosidade. No tempo em que Deus não falava mais através dos profetas. 400 anos, período conhecido como período terrível. Silêncio profético. Mas até o Senhor enviar o seu anjo chamado João Batista. João Batista vem e anuncia e prepara o caminho do Salvador. Jesus ele nasce. Aos 30 anos ele começa o seu ministério. Forma os seus discípulos, cura, faz milagres, faz prodígios, maravilhas. Pessoas ficam abismadas: quem é esse? Quem é esse que manda e o mar obedece, o vento se cala? Quem é esse homem? As pessoas olhavam para Jesus. O Salvador estava no mundo. A promessa de Deus havia se cumprido. Jesus estava no meio dos homens. O Verbo vivo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra do Senhor vai nos dizer que já próximo de Jesus Cristo completar a sua missão, ele vai chamar seus discípulos e vai dizer: não apenas uma única vez. É necessário que o Filho do Homem suba, vá até Jerusalém, e lá o Filho do Homem vai ser preso, açoitado, humilhado, escarnecido, zombado, morto. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus ele prometeu que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Os discípulos, ao ouvir esta palavra, eles disseram: não, Senhor, como é que o Senhor vai morrer? Parece que só escutamos o lado ruim da história. Parece que ninguém escutou dizendo que ele iria ressuscitar. E tudo que Deus promete, ele cumpre. Jesus agora é levado, é açoitado, pendurado numa cruz, morto. Os discípulos agora se escondem. Os discípulos agora ficam com medo de morrer também. Se escondem. Mas é engraçado. Por quê? Porque os fariseus, os saduceus,
Os mestres religiosos daquela época vão chegar até Pilatos. Pilatos está o sumo sacerdote. Esse homem falou que iria morrer, mas que ele iria também ressuscitar. Nós não podemos de forma alguma deixar que isso aconteça e as pessoas comecem a comentar. Vamos colocar segurança no túmulo. Vamos colocar segurança para que verdadeiramente isso não ocorra. Parece que o mundo às vezes tem mais sensibilidade do que aqueles que andam com Deus. Porque o mundo sabe, irmãos, que algo está prestes para acontecer. O sistema mundano sabe o que vai acontecer. O mundo inteiro, irmãos, eles sabem o que está próximo a acontecer. Não é normal o que está acontecendo no mundo afora. Quando você abre as notícias, quando você vê o que está acontecendo pelo mundo, não é normal. Não é normal. Eu ouço as pessoas conversando e dizendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? É o deserto criando enchente, nascendo flores. É o deserto cheio de gelo. A quantidade de terremotos, a quantidade de pestes, de calamidade, isso não é normal. Pilatos, temos que colocar seguranças. Nós não podemos deixar isso acontecer. É levar seguranças, colocar numa pedra, pronto. Acabou essa história. Jesus não vai ressuscitar. Mas acontece que não é o homem comum que está falando, é o Filho de Deus. E ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ainda escuro, vai se encontrar, vai ir ao túmulo de Jesus. E quando ela chega, ela vê a pedra removida, ela se assusta, ela corre e vai comunicar aos discípulos. E quando ela vai avisar os discípulos, ela diz para Pedro e para o discípulo a qual Jesus Cristo chamava João. Eles ouvem a notícia, o quê? Levaram o corpo de Jesus, eles saem correndo. O discípulo a qual amava Jesus correu na frente, chegou primeiro, olhou, não entrou, mas avistou o lençol no chão. Pedro adentrou, ele também viu o lençol no chão. E ele também viu um outro detalhe: o lenço estava na cabeceira onde colocaram Jesus. Isso para muitos pode passar desapercebidos, mas existe uma tradição judaica bastante comentada, dita que o mestre e o amo, quando o mestre está na sua casa, o amo prepara toda a sua mesa, toda a sua refeição do jeito que o amo gosta. E naquele momento, quando o dono da casa ele se senta, ele lancha, ele faz a sua refeição, ele pega o lenço, usa, limpa os seus dedos, suas mãos, sua barba, sua boca e coloca o lenço na mesa. O servo observa aquilo e diz o seguinte: ele já terminou a sua refeição. E ele vai e recolhe tudo. Mas se o dono da casa, o amo, deixar dobrado o lenço, se levantar e sair, o servo ele sabe que ele volta, porque ele não terminou a sua obra, ele não terminou a sua refeição. Jesus Cristo, irmãos, ele estava querendo dizer para os seus discípulos, ele estava querendo dizer para nós: o lençol estava no chão, eu ressuscitei. O lenço dobradinho lá na sua cabeceira, eu não terminei completamente a obra. Eu estou vivo, eu ressuscitei, mas eu vou voltar. Jesus amava a igreja do Senhor. Ele já havia dito aos seus discípulos, João 14, ele olha para os seus discípulos e diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também no meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito.
pois vou preparar morada. O que Jesus Cristo estava dizendo? Ei, eu vou ter que ir, mas no momento certo eu vou buscar vocês. Eu sei o que vocês passam, eu sei o que vocês enfrentam, eu sei que não tem sido fácil. Eu me tornei carne para vivenciar o que vocês vivenciam. Eu senti na pele o que vocês sentem, mas eu também demonstrei que é possível vencer as tentações, é possível manter a santidade em um mundo abominável, em um mundo que rejeita a Deus, em um mundo de pecado, em um mundo cruel. É possível buscar a Deus, é possível viver em santificação, em comunhão e sentir a presença gloriosa de Deus em meio a uma sociedade terrível. É possível. E Jesus fez essa promessa dizendo: eu vou voltar. Mas enquanto eu não volto, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É eles que vão encher vocês através do dunamis, ou seja, de virtude, de poder, para que vocês possam viver dia após dia, porque os dias são maus. E Jesus, amados, depois de fazer essa promessa, depois de ele ressuscitar, ele se apresentou vivo durante um período de 40 dias. E Jesus Cristo agora dando as últimas instruções aos seus discípulos, respondendo às suas perguntas, ele vai sendo elevado até as alturas. Ele vai subindo, até no céu desaparecer. E os discípulos ficaram desse jeito, olhando para os céus. E dois anjos aparecem dizendo: para os galileus, por que estáis atônitos olhando para os céus? E se mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Da mesma forma que vocês viram subir, ele há de voltar. Ele há de voltar. E essa é a promessa verdadeiramente que nós temos: a volta de Jesus. É nela que nós devemos se basear, é nela que nós devemos ter essa esperança. Infelizmente muitos estão perdendo essa convicção, estão pensando em outras coisas, estão projetando outras coisas, estão mudando o foco. Mas a esperança da igreja está na volta de Jesus, que pode acontecer hoje, que pode acontecer agora, que pode acontecer a qualquer momento, pois Jesus Cristo, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. E o apóstolo Pedro, ministrando, ele vai dizer no versículo de número 4, em que muitas pessoas vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? Quem aqui já não ouviu dizer? Que conversa é essa? Jesus Cristo não vai voltar, não. O que passa é o mundo, o que passa são as pessoas. O mundo sempre vai permanecer, o mundo sempre vai existir. Jesus Cristo não vai voltar, não. Ele não vai voltar. E o apóstolo Pedro já está dizendo desde aquela época. E muitos estão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque os nossos pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele não vai voltar. Mas acontece que no versículo de número 9, ele vai dizer que o Senhor, ele não retarda a sua promessa. Ah, pastor, o Senhor está demorando muito. Eu estou cansando de esperar. O Senhor está demorando bastante. Eu acho que dá para ir ali curtir um pouquinho. Eu acho que dá para ir lá no mundo, curtir um pouquinho e depois eu volto. Quantos talvez tiveram essa concepção, foram e nunca mais voltaram? Quantos? Quantos perderam essa rica oportunidade? Ele também vai dizer que em questão do tempo, o tempo é dele. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Ele sabe a hora certa de voltar. E no versículo de número 9 ele vai dizer:
mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Sabe qual é o propósito de Deus? Salvar. Salvar. O senhor relataria que acontecesse agora? Se Jesus Cristo voltasse agora, era uma glória para aqueles que estão preparados, para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro e estão com as suas vestes espirituais brancas como a neve, estão em conformidade com a palavra de Deus. E isto não basta apenas estar na igreja, porque ser igreja não significa dizer vir para a igreja, porque muitos estão na igreja, mas não são igreja. Muitos podem até pregar, mas não vivem naquilo que se prega. Muitos podem até louvar, mas louvam com a sua boca, mas o coração está distante do Senhor. Estão de olhos fechados, alguns buscando a santidade, buscando a adoração a Deus, mas outros verdadeiramente loucos, em que o tempo verdadeiramente do culto termine e faça aquilo que não é da vontade do Senhor. Deus conhece quem é e quem não é. Deus sabe quem está preparado e quem não está. Deus sabe a quantidade de pessoas que verdadeiramente almejam estar onde nós estamos agora. Muitas pessoas há que precisam ser alcançadas por Deus. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer os dois principais objetivos. Está no versículo de número 9 e no versículo de número 10. O primeiro é pregar o Evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui para anunciar a todas as pessoas o que Cristo Jesus fez, faz. E nós estamos aqui também esperar. Esperar o quê? Esperar Jesus, o Filho amado que há de voltar. É isso que Paulo escreve na sua carta. Estamos aqui para dois principais propósitos: pregar o Evangelho e esperar do céu Jesus Cristo. Era essa a esperança que o apóstolo Paulo tinha. Era por isso que ele passava o que passava, e ele sorria, e ele glorificava a Deus, e ele dizia: tudo isso aqui que eu estou passando não se compara à glória que há de ser revelada. O meu corpo exterior se desgasta, cansa, porque não é fácil. Diante das lutas, das tribulações, jovens também têm lutas e grandes tribulações, todos, e isso se desgasta. Mas o nosso homem interior, contudo, se renova dia após dia, porque dentro de cada um de nós existe o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele nos renova, e o Espírito Santo verdadeiramente ele nos restaura. E tudo que passamos aqui, as dores, as aflições, não se compara com a glória que há de se revelar a nós. É apenas um momento, é apenas um instante. Há pessoas agora que servem a Deus, que estão chorando de dores nos hospitais. Há pessoas que muitas vezes não compreendem porque um servo de Deus está passando por isso. Senhor, por que o Senhor não cura ele? Porque o Senhor não sara ele? Mas ele está adorando, ele está glorificando, porque ele sabe que tudo aquilo vai passar. É só um momento, porque na realidade nós não fomos criados para vivermos eternamente nessa terra. Ei, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Jesus vai dizer para aquelas pessoas que querem viver aqui, que querem estar aqui: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens a oferecer, e para quem é? Prepara-te, ó igreja, prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Amados, estamos aqui na casa do Senhor, cultuando a Ele, mas com a esperança que Ele vai nos voltar, que Ele vai voltar para nos buscar, que Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. É como um filho que muitas vezes é deixado no colégio, uma criança
e fica na expectativa que o seu pai ou sua mãe vá buscá-lo, e ele já fica todo preparado no momento certo, na hora certa de voltar para casa. O mundo não tem nada a nos oferecer. O mundo, irmãos, é só vaidade, enfado, engano, ilusão. A volta de Jesus é evidente. A volta de Jesus, ela é real. Infelizmente, muitos que não acreditam, eles vão ficar, eles vão gemer, eles vão sofrer, eles vão padecer. Mas a igreja, irmãos, ela vai cantar alegremente, ela vai glorificar, e ela não vai lembrar mais de todas essas aflições desta terra, porque tudo isso vai passar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, é de repente. Mas sabe qual é um dos grandes sinais da volta de Jesus? É que muitos estariam desapercebidos, muitos não estariam atentos, e nós estamos nesta noite, nesses dias, ministrando e pregando, para dizer tão somente para a igreja: não tira o teu foco, não tira a tua atenção de forma alguma, olha somente para Jesus, não olha para A, não olha para B, porque quando nós olhamos para as coisas desse mundo, nós tiramos o foco de Jesus Cristo. O diabo ele quer que você tire o foco de Jesus. O diabo ele quer te iludir com muitas outras coisas: prostituição, adultério, mentira, engano, vícios. O diabo ele tenta mostrar dia após dia que o mundo é bom, que o mundo é algo maravilhoso. Quantos estão sendo engordados? Quantos estão verdadeiramente cegos? 2 Coríntios 4,4: e o Deus desse século tem cegado o entendimento dos ímpios, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Ei, mas a volta de Jesus é um instante. Ah, mas amanhã eu me preparo, depois eu me preparo. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto para o arrebatamento. Jesus Cristo, mesmo depois da sua assunção, mesmo depois que ele vai aos céus, ele chama João e mostra as coisas que iriam acontecer. E eu acho lindo o Apocalipse 3,11, a qual ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ei, a morte de Jesus não foi à toa, a morte de Jesus não foi em vão, a ressurreição dele não foi à toa. Há um propósito, e o propósito de tudo isso é salvar e nos levar para ele. Quem está preparado nesta noite para o arrebatamento? Pois quando o Senhor der a ordem, a trombeta de Deus irá tocar. Não é a trombeta de anjos do Apocalipse, é a trombeta de Deus. Quando a trombeta de Deus tocar, verdadeiramente os que morreram em Cristo ressuscitarão. Deus não perde a identidade dos seus. Deus não perde. Não importa quanto tempo aqueles que morreram em Cristo, aonde eles morreram, quando Deus der a ordem, eles vão ressuscitar. E nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a promessa que nós temos. Essa é a promessa que nós temos. Oxalá se fosse esta noite, se fosse agora. Aleluia! Quantos estão preocupados com amanhã, no trabalho, numa porta de emprego, numa conta para se pagar, num filho, nisso e naquilo, quantas preocupações. Mas se Jesus voltar agora, não perca a oportunidade da sua vida. Se você verdadeiramente precisa se reconciliar com Deus, se reconcilie esta noite. Venha aqui na frente. Se você que ouviu esta mensagem, se você que ouviu verdadeiramente os louvores que foram entoados, a coreografia, a peça teatral, isso tudo é Deus te mostrando: eu vou voltar, eu não quero te deixar, porque Deus ele é amor, mas ele também é justiça.
justiça. Ele também é justiça. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer te dar a vida eterna, mas você precisa confessar a Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e Salvador. Nesta noite eu quero perguntar: tem alguém para confessar a Jesus como único, suficiente, exclusivo e Salvador? Se tiver nesta noite, levanta a tua mão em nome de Jesus para se reconciliar ou aceitar a Jesus, e nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém que precisa se reconciliar ou aceitar a Jesus nessa noite? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem mais alguém nessa noite? Não perca tempo! Venha aqui na frente! Fique em pé! Se renuncie ao Senhor! Ele está voltando! Jesus Cristo está voltando! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem mais alguém? Tem mais alguém para se reconciliar? Se Jesus voltar agora, você está preparado? Se tiver mais alguém, pode vir em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, dia desta. Glória, glória a Deus! Glória a Deus! Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de reconciliação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que sabe que não está bem, que precisa voltar para Jesus, volte em nome de Jesus. Volte. Aleluia. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Pacheco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus te ama. Ele está voltando. Jesus está voltando. Oh, glória a Deus. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Aleluia. Bem-aventurados que guardam as palavras desta profecia. Certamente há algumas pessoas que precisam ainda voltar ao Senhor Jesus. Aleluia. Pastor Pacheco. Eita, que bênção! Mais uma noite de colheita. Mais uma noite de colheita. Que congresso abençoado. Aleluia. E ainda existe vidas aqui para se reconciliar. Entre vidas, o Pedro, esse senhor, mais um irmão ali. 3, põe já a copa na mão aí para orar. Vamos chamar o diáconos da igreja. Tem mais gente hoje para aceitar Jesus? Não logo. Você hoje quer entregar a sua vida para Jesus e se reconciliar com Deus? Tem alguém? Não deixe para amanhã. Você viu o que aconteceu aqui? Aquela interpretação, você pode dizer assim: isso é apenas uma interpretação, pastor. Não, moço. Está escrito. Tudo aquilo que foi interpretado aqui no jornal está escrito. Naquele grande dia, muitos vão ficar. Porque muitos são chamados. Hoje você está sendo chamado. Quantas pessoas estão aqui nessa noite? Quantas pessoas vieram aqui nessa noite e precisam levantar a mão e dizer: Jesus, eu quero viver uma nova história contigo. Saia deste lugar de conformismo. Saia deste lugar onde você se encontra. Você que um dia experimentou o Santo dos Santos. Eu estava até conversando com o Alan. E é incrível que nós estávamos conversando de algumas vidas que estão aqui. Eu digo: Alan, uma coisa é você viver no mundo e não conhecer Jesus. Mas uma vez que você conhece, você pode até se afastar. Mas fica algo dentro de nós, nos impulsionando a voltar. Este algo é o Espírito Santo de Deus. E se nessa noite Ele está aí queimando no teu coração, levante sua mão, vem aqui na frente. Aleluia. Pessoas estão aqui se entregando ao Senhor. Quantos ainda estão hoje longe? Jesus
irá buscar. Às vezes a gente diz assim: ah, pastor, Jesus ele veio pelo pecador, mas ele vai voltar pelo arrependido. Aleluia! E essa é a noite. É tão lindo hoje ver aqui Caleb, o Pedro. Ô irmão, só Deus sabe como eu fiquei feliz ali quando eu vi o Pedro se levantando vindo aqui. Glória! Porque essa é a geração do arrebatamento. Vocês são a geração do arrebatamento. Estenda as mãos para cá, igreja, vamos orar por essas vidas. Que congresso, que conferência abençoada. Para o Senhor. Oh, glória. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Orar por essas vidas. Pastor Delício, orar junto conosco. Aleluias. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, primeiramente queremos te render graças, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Senhor, não há palavras para expressar o quão grande, Pai, a nossa alegria. Porque podemos contemplar nesses 3 dias que ainda existe uma igreja. Ainda existe, Pai, jovens que se rasgam na Tua presença. Porque a maior evidência que Jesus estava nesse lugar não foi os louvores, não foi, aleluia, a peça, a dança, não. Foi porque Deus recebeu isso de tal maneira que Ele derramou sobre nós, aleluia, o Espírito Santo. E o Espírito Santo convence o homem do pecado. E é por isso que essas vidas estão aqui. Então a maior certeza de que Deus recebeu esta festa é porque houve salvação. Senhor, e nessa noite eu te apresento, Pai, cada vida, Senhor, que hoje veio aqui no teu altar. Essas vidas que durante esses 3 dias, Pai, tivemos uma grande colheita, Senhor. Uma colheita principalmente de jovens que se renderam ao teu nome e voltaram, Senhor Jesus, à tua casa. Oh, Senhor. E assim como o pai daquele jovem que foi para longe, mas quando ele caiu em si e voltou para a casa do Pai, o Pai estava de braços abertos para ele. Assim também, Pai, a tua igreja nessa noite está de braços abertos para receber cada vida que hoje está se reconciliando, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a igreja que crê dá uma salva de palmas. Em nome de Jesus, pega o nome do irmão depois, o nome do irmão também lá. Pode sentar, igreja, mais um minutinho. Não acabou ainda a festa, viu? Por glória. Senta, já bota o Caleb aí, bota o caminho para ele aí. Bota o Pedro aí também, já ele sentado aí, Pedro. Pega essas cadeiras em azul e coloca aí, ó. Cadê aquele jovem que aceitou Jesus ontem? Vem cá também você. Como é o nome dele? Christian. Christian, por favor, seu lugar é aqui. Traz teu irmão também lá para o nome dele. Bora, Vasco. Vem logo. Fica aqui mais uns meninos. Bota a cadeira aqui para eles sentarem aqui. Já? Não tem esse negócio não. Deixa eu dizer uma coisa para ti, para vocês. Quando o filho chegou, não houve tempo de disciplina, não houve quem